e pensa direitinho nessa oportunidade de ter esse conhecimento de forma sistematizada, né? Porque às vezes o que acontece é que as informações nos deixam perdidos, né? Excesso de informação, você ouve falar num lugar que glúten é ruim, que no outro leite é ruim, que a carne é ruim, e aí você fica sem saber o que fazer, até que ponto isso é ruim de verdade, se você tem que tirar para sempre, não tem, quando você tira, de que forma você vai reintroduzir, tá? Então, durante o projeto Remissão, você tem um passo a passo para fazer essas 3 fases que eu chamo de fase de exclusão, fase de reintrodução, até você chegar na fase de estilo de vida, tá? E como que você faz para esse processo? Márcia já se inscreveu, doida para começar. Bora começar então, Márcia, já tá disponível lá para você. E aí, vamos lá para as dúvidas? Bota a sua dúvida aí, Tarles. Tenho a autoimune X e quero fazer uma pergunta para você. E coloca a pergunta aí que eu vou responder. Rosane perguntou se eu acho que leite de amêndoas feita com a própria amêndoa é uma boa opção. Eu acho que sim. Como que você faz leite de vegetais, Rosane? Você sempre vai deixar de molho de um dia para o outro, tá? Deixa de molho, aí depois você vai bater ou a amêndoa ou a castanha do Pará, as oleaginosas de forma geral você pode fazer, ou com coco. Particularmente o que eu mais gosto é o leite feito do coco, né? Então você deixa de molho de um dia para o outro e aí depois você vai bater no liquidificador com essa mesma água ou com outra água. E aí você vai coa com a peneira, tira o resíduo e depois você pode coar. Eu gosto de coar com aquelas touquinhas, sabe aquelas touquinhas de cozinha industrial? Que é bem fininho, eu gosto de usar aquilo para coar. Ou você pode também coar com um pano de prato, que aí vai ficar sem resíduo nenhum, tá? Mas você pode coar com um pano de prato ou com essa touquinha. Eu acho que com a touquinha fica bem bom, porque ela não deixa passar quase nada e também é descartável. Depois você pode só jogar fora sem grandes problemas aí de geração de resíduo na natureza. E aí você pode deixar esse leite mais espesso ou mais líquido. Aí o que vai diferenciar a quantidade de água que você vai completar depois. Se você gosta ele mais ralinho ou se você quer fazer render esse leite, você põe mais água. Se não, você quiser deixar ele mais grosso, mais encorpado, você coloca menos água. Aí é meio que no olho, né, ao gosto do cliente mesmo, tá? Você pode fazer dessas 2 formas. Então, com leite de amêndoas, com amêndoas ou com castanha de caju, castanha do Pará, ou então coco, que você pode fazer, ou então com aveia ou até mesmo de arroz. Tem como fazer leites vegetais dessa forma. Aí é interessante você reaproveitar o resíduo, porque se você fizer de castanha, você vai ver que vai gerar uma sobra ali e dá um pouco de dó assim de jogar aquilo fora. Então o ideal, ou você torra, coloca numa assadeira e vira para ressecar e virar tipo uma farinha, ou então você pode imediatamente fazer um bolo ou uma bolacha daquele próprio resíduo, para você não perder, tá? E aí também não tem receita, é no olho, você vai complementando, tá? Mas é sim uma ótima opção, você pode fazer os leites vegetais, tá? Existe também para comprar leite de coco em pó, tá? Se você quiser mais praticidade. Só que é muito importante você ter certeza do que tem nesse leite de coco em pó. Se você for comprar a granel, geralmente esses leites de coco em pó vai ser muito agregado de maltodextrina, que é para deixar ele com uma característica mais fofinha ou para fazer render o produto, né? Então você precisa ler o rótulo e ver o que tem nele além do coco em si, tá? Agora tem os de marca, né, que você pode olhar o rótulo realmente e ter a garantia do que você está comprando.
se é leite de coco em pó 100% ou não, tá? Que daí é só você misturar na água ali e aí dá bom. Qual a diferença entre alimentos alcalinos e alimentos ácidos e de que forma eles influenciam nas autoimunes? Boa pergunta, Márcia. Então, todo o alimento ele vai ter uma característica potencialmente ácida ou potencialmente alcalina. Isso não tem a ver necessariamente com o pH do alimento. Então, por exemplo, o limão é um alimento com pH ácido, ele tem pH abaixo de 7. Mas ele não é um alimento potencialmente ácido para o seu corpo, tá? Agora, o nosso sangue, vamos colocar aqui, começar pelo começo, né? Tem um pH levemente alcalino, que é um pH em torno de 7,35 a 7,45. Esse é o pH saudável para o nosso corpo. E o nosso corpo seria incompatível com a vida a gente ter um pH ácido, né? Um pH inferior a 7,35. Então, quando você tem uma alimentação muito ácida, o que é uma alimentação ácida? Proteínas, de forma geral, são ácidas, tá? Tanto proteína vegetal quanto animal. Então, carne, ovos, industrializado, açúcar, essas coisas que você já sabe que não é bom. Laticínio também é ácido, potencialmente ácido. Então eu não posso comer carne? Não é isso. Aí você precisa contrabalancear, você tem que fazer um prato de carne e ter salada junto. E ter alimentos com potencial alcalino para você dar esse equilibrado, né? Agora, se você faz uma dieta low carb dessas de internet, onde você come carne e queijo loucamente, com pouca salada, com pouca fruta, você está tendo uma alimentação ácida. Isso tem a ver com o teor de sódio e de fósforo do alimento e de proteína, tá? Então não é o pH do alimento em si que vai determinar ele ser ácido ou não. Então, quanto mais alcalino, mais compatível com a saúde a gente tá. E uma forma da gente avaliar isso é pelo exame de urina. Ali no exame de urina vai sair o pH, vai sair o valor de pH da urina. Então, se você tiver um exame de urina recente, você vai ver ali que vai sair pH. Se sua urina tiver menor que 7, o pH dela, sua urina tá ácida. Isso significa que o que você está excretando, você tem um potencial ácido quanto a isso, né? Então, sua dieta está ácida, né? Ou está comendo muita carne, muito ovo, ou está comendo pouco vegetal, pouca fruta, que faz esse equilíbrio de acidez, tá? Então, não tem problema nenhum você comer a carne, sendo que se você só precisa equilibrar isso, tá? Não pode ser daquelas pessoas que são 100% carnívoras e que não ingerem nada de antioxidante de alimento alcalino, tá? Inclusive, tem algumas águas que são vendidas como alcalina, né? Mas pra gente ter ideia se a água é alcalina, não é só avaliar o pH dela, é avaliar o conteúdo de magnésio e cálcio dela. O Hinaldo, quem tem Hashimoto pode usar Lugol? Não é bom. Não é bom. Eu sei que a medicina ortomolecular fala muito do iodo Lugol a 5% para o hipotireoidismo, mas você poderia utilizar se não fosse um hipotireoidismo autoimune, no caso que é a Hashimoto. Se você tem um hipotireoidismo autoimune, você vai aumentar os anticorpos contra a sua tireoide com o uso de Lugol. Tá? Então você pode aumentar a sua ingestão de iodo através de outras fontes, como a ingestão de algas, por exemplo, a alga nori, aquela alga do sushi, sabe? Aí você pode pegar aquela alga e rasgar em cima da salada, ou então você pode usar na forma de suplementos de alga. Existe um suplemento chamado alga kelp, que é uma forma de você ingerir iodo, tá? Então o iodo Lugol é bom, mas para quem tem autoimune de tireoide não é bom. E o grande problema é que se você começa a utilizar o iodo Lugol, você aumenta o seu TSH. E não que isso seja ruim, mas às vezes o médico que te acompanha, ele não vai saber entender o que está acontecendo. Por que esse TSH está alto? E o TSH pode ficar muito alto, mesmo a tireoide estando normal, por conta do uso do iodo Lugol, tá?
Deixa eu ver aqui, a Araceli do YouTube perguntou: no caso da retocolite, devemos diminuir fibras? Em contrapartida, as fibras são fundamentais para a saúde do intestino. E aí, como fazer? Tem algum site bom que auxilie em dietas? Araceli, site que auxilia em dietas você não vai encontrar, porque você vai encontrar informação na internet, né? De forma solta, né? Não tem como você encontrar uma informação tão específica para isso. Assim, a ideia é, mesmo que você tenha alguma restrição em relação a fibras, é fazer a doença ficar equilibrada, né, para que o seu corpo, lembra que a autoimune não está no local, ela está no todo. Isso é muito importante de ter em mente, porque enquanto você estiver pensando que a autoimune está localizada e não no todo, você vai continuar tratando o local e não o todo. Então é importante pensar que precisa restabelecer o equilíbrio do todo, do organismo, tá? Mas de fato, pode ser que você tenha períodos em que você vai ter que ter mais restrição de algumas fibras aí por conta da questão intestinal, tá? Eu não vejo como você tem que restringir, por que você tem que restringir fibras, eu não entendi ainda por que você tem que restringir fibras, porque tá com o intestino solto, é isso? Por isso que te orientaram a restringir fibras? Lembrando que as fibras, elas têm ação laxativa, elas não têm ação laxativa, elas auxiliam no tamanho do bolo fecal e na maciez do bolo fecal. Então, se você tá com o intestino muito solto, eu não diria para você evitar a fibra como um todo, tá? Lógico que tem algumas coisas que são um pouco mais para um tipo de fibra que vai soltar mais do que outros, mas eu não diria para você excluir fibra porque você tem retocolite ulcerativa, tá? E o negócio é ir tratando, sair da fase inflamatória, a hora que você sair da fase inflamatória, focar na modulação intestinal, usar o caldo de ossos, usar probiótico, tirar os alimentos, principalmente, né, começar pelo começo, que é retirar os alimentos que estão agredindo a mucosa intestinal. E isso independe se a sua autoimune é no intestino ou se ela não é do intestino, porque a autoimune começa e se sustenta pelo intestino. Tá? Agora, no caso de quem tem uma autoimune de intestino, né, uma Hashimoto, ou uma doença de Crohn, uma doença celíaca em si, né, então você já entende que ela está ali no intestino, tá? Então tem que fazer um trabalho de modulação intestinal. Quanto mais esburacado tiver o intestino, mais menor a sua tolerância imunológica e mais coisas boas vão começar a te fazer mal, porque você não tem tolerância alimentar. E aí até o que é bom, entre aspas, começa a fazer mal. Entendi. Então você foi orientada por conta das fibras mesmo, né? De poder soltar o intestino. Então assim, Araceli, começa primeiro diminuindo, tirando os alimentos inflamatórios, os alimentos industrializados. Tenta fazer uma alimentação, procure fazer uma alimentação mais limpa possível. Esse é o primeiro passo. O que é uma alimentação mais limpa? Porque às vezes você ouve falar que glúten é ruim. E aí você vai buscar por produtos sem glúten. Só que aí você começa ainda mais com criança, né? Ainda mais com criança. Aí você começa a comprar bolachinha sem glúten, coisa aradinha, a vizinha faz um bolo sem glúten com calda de chocolate, sem lactose, que é cheio de sei lá o que, um monte de coisa no meio. Então é importante buscar uma alimentação mais limpa possível, mais coisa da natureza, que não tem que descascar e desembrulhar, tá? Então é difícil te orientar totalmente assim, respondendo uma pergunta só, tá? Mas tenta limpar a alimentação e cuidado com esses alimentos, eu diria que são falsos saudáveis, né? Porque eles têm um rótulo de sem glúten, sem lactose, mas não quer dizer que isso seja um bom alimento, tá? Manteiga ghee pode ser consumida por quem tem intolerância à lactose? Sim, Márcia, porque a manteiga ghee, pensa que a manteiga ela é a gordura do leite, e a manteiga ghee ela é clarificada, então ela é aquecida a uma baixa temperatura, aquela espuma sobe, e naquela espuma tem resquícios, na manteiga normal tem resquícios de lactose, tem resquícios de proteína do leite. Então se você tem intolerância à lactose,
usar uma manteiga ghee, que é 100% gordura do leite, não vai ser um problema. E sim, é a mais indicada por quem tem autoimune, independente se o laticínio tem lactose ou não, eu não recomendo, tá? Eduardo, ovo frito faz mal? Faço na manteiga. A gente tem que avaliar o que? Primeiro, a gordura que você está utilizando, né? Não utilizar as gorduras vegetais, milho, soja, canola, óleo de palma, algodão, esse tipo de óleo aí. Depois, a temperatura que você está utilizando. Sempre é importante cozinhar em fogo baixo, gente, isso é muito importante, porque a chama, a temperatura que a gente cozinha, acarreta alterações físico-químicas no alimento, né? Então, tanto a proteína quanto o carboidrato quanto o lipídio, que é a gordura, dependendo do ponto da temperatura que ela chega, ela começa a sofrer reações que oxidam o alimento e transformam estruturas do alimento. Partes que são boas podem se tornar não tão boas assim pela alta temperatura. E quando você aquece demais, você também está aumentando a liberação de substâncias nocivas da panela para o alimento. Então, se você está cozinhando, por exemplo, numa panela de Teflon, todo mundo já está cansado de saber que é horrível, que é prejudicial. Só que se você associa esse Teflon a uma alta temperatura, você está aumentando ainda mais a liberação de Teflon para a comida, tá? Então, procura fazer na baixa temperatura sempre. Procure já panelas que você tem uma melhor qualidade, né? Uma qualidade razoável, por exemplo, uma panela de inox, uma panela de barro, uma panela de pedra-sabão, ou até a melhor de todas, que é a panela de aço cirúrgico, tá? E se, não tenho dinheiro, não vou vestir panela agora. Outra coisa que você tem que cuidar é da idade dessa panela, né? Pelo menos troque panelas mais novas. Quanto mais velho, pior, você vai perdendo revestimento. Utilizar uma espátula de silicone ou de madeira, que não vai ficar raspando, né? Se você faz fricção ali, alumínio com alumínio com teflon, você vai raspando e vai migrando ainda mais esses componentes tóxicos da embalagem. E o ovo em si frito faz mal? Eu diria que se você cuidar da temperatura, cuidar da gordura que você está fazendo, né? Não é aquela fritura de imersão, isso que é importante entender, né? Não é aquela coisa que afunda, e sim como se fosse um ovo grelhado, eu diria pra você. Você vai colocar gordura, porque a gordura, eu sou contra fazer totalmente sem gordura, porque a gordura, a função dela é dissipar o calor. Então ela ajuda a levar o calor para a parte interna do alimento. Se você cozinha sem nada de gordura, você começa a queimar a parte externa. E quando eu falo queimar, não é preto, é marrom. Marrom já está queimando e está fazendo o que? Modificação físico-química no alimento. Então, eu sou a favor de você colocar alguma gordura sim para ajudar a carregar essa temperatura para o interior do alimento e não ficar queimando o exterior dele, tá? Mas pouco, suficiente para dissipar o calor, para conduzir o calor, não para agregar sabor, né? Não é uma fritura de imersão, é uma fritura ali para dar uma... Entendeu, né? Acho que você entendeu, tá? Então poderia fazer assim, sim. E quanto menos tempo você deixar, melhor, porque você está agregando menos temperatura. Não quanto menos, melhor, porque você vai daí comendo coisa crua, também não é ovo cru, carne totalmente crua, né? Você pode estar deixando de matar uma parasitose ou uma salmonela que tem ali, né? Então não pode estar cru também, tá? Mas tenta não cozinhar demais. Renata, qual alimento é bom para doença de Crohn? Primeira pergunta, Renata, não sei se você está chegando agora aqui no meu perfil, mas é importante entender que independente de qual autoimune, a base do tratamento é a mesma, porque o mecanismo está no todo e não no órgão, tá? Então, primeiro, antes de perguntar qual é bom, é importante retirar os ruins. E tem bastante coisas ruins,
Só que a gente tem que saber o ponto de retirar totalmente, né? Então eu vou fazer a fase de exclusão. Por que a fase de exclusão total é importante? Porque os anticorpos, eles são autoperpetuantes. O que é isso? Na doença autoimune, o seu corpo não sabe a hora, você perdeu a tolerância imunológica, ou seja, os seus anticorpos, eles não sabem a hora de parar de atacar. Então eles começam a atacar tudo que ele tem que atacar, vírus, bactérias, protozoários, alimentos que ele entende que ele deve atacar, ou que está de um tamanho que ele não tem capacidade de absorver, ele vai ser recrutado para poder atacar, para te defender. Só que ele não sabe quando parar. Isso é perda da tolerância imunológica. E todas as vezes que você expõe ao seu corpo esse alimento, você está estimulando o seu sistema a te defender. Então imagine se você come 3, 4, 5 vezes ao dia, são 4, 5, 6 vezes ao dia que você está expondo o seu corpo estimulando o seu corpo, falando que ele tem que se defender. Então ele está sempre no modo de ataque, ele nunca baixa a guarda. Então mesmo quando você para um alimento, por exemplo, glúten, que está todo mundo cansado de saber, mas não é, está longe de ser só isso, você mesmo que você, eu não como durante a semana, mas no final de semana eu como. Ele é autoperpetuante. Durante 2, 3 e até 6 meses, mesmo depois que você para de ingerir, o seu corpo entende que ele tem que continuar atacando. Então a fase de exclusão é importante fazer certo para o seu corpo baixar a guarda, para esses anticorpos autoperpetuantes pararem de atacar. Porque tem partezinhas do alimento que se confundem com partezinhas do seu corpo, e aí o anticorpo bate o olho e ataca o seu corpo. Então a fase de exclusão é importante por conta disso. Aí depois tem a fase de reintrodução, que é quando você começa a voltar a comer algumas coisas, reintroduzindo devagarzinho e observando o impacto e o sintoma que você tem ao reintroduzir esse alimento. Só que você tem que saber o momento certo de ficar na fase de exclusão. Isso depende de quão grave você está, quão grave são os seus sintomas, quantas autoimunes você tem, e aí depois você precisa reintroduzir devagarzinho até você chegar naquele ponto que você aprendeu a fazer isso e a comer de vez em quando. Só que enquanto isso não chega, você precisa fazer a fase de exclusão certinho. E isso eu explico bem certinho como fazer lá no projeto Remissão, tá, gente? Não tem como eu explicar isso aqui assim rapidinho, tá? Gra, qual o comprimido de algas? Alga kelp, chama. Amanda, quem tem autoimune pode tomar creatina? Pode. Creatina tem muitas aplicabilidades. Já tem muitas questões positivas do uso da creatina em nutrição clínica, tá? Então pode utilizar sim. Chucrute é bom para autoimune? Todos os alimentos fermentados, de forma geral, né? Perguntando assim de geralzão, são bons para a parte intestinal, logo vão ser bons para autoimune. Então chucrute, kombucha, kefir de água, picles caseiro, tudo que fica fermentando vai produzir butirato, e butirato é bom para o intestino, tá? Então todos os fermentados de forma geral, tem momentos que não vai ser bom, tá? Tem situações que não vão ser bom. Não existe alimento que desinflama, Renata. Precisa estar numa condição, você precisa entrar numa condição que te favorece a desinflamar. Tem alguns alimentos que têm um potencial anti-inflamatório, com certeza, tipo açafrão, chá de moringa. Tem alguns alimentos com ação ômega 3, né? Então tem alguns alimentos que tem na sardinha, por exemplo, que tem uma ação anti-inflamatória. Só que se você ingere anti-inflamatórios via alimento, mas você não para de colocar o que inflama, é uma briga muito desigual. É uma briga totalmente desigual. Então, você pode utilizar alimentos anti-inflamatórios, não quer dizer que eles vão desinflamar. Para desinflamar, primeiro você precisa parar de colocar o que está inflamando. E aí sim você utilizar alimentos com ação anti-inflamatória.
Aí no final das contas, a conta fecha. Grafo, panela de vidro. Panela de vidro é uma opção. Não é a melhor, mas é uma opção. O que você tem que fugir é do teflon e do teflon e do alumínio. Cuidado com essas de cerâmica só revestida com cerâmica, tá? E cuidado da temperatura. Óleo de coco é bom? De forma geral, é bom. Só não pode usar demais. Se usar demais, ele é uma gordura saturada. Quando você tem excesso de gorduras saturadas, que estão nas gorduras animais, de forma geral, ela vai ter um potencial inflamatório. Agora, você pode consumir moderadamente. Então, se você começar a usar muita gordura de coco, fritar coisas na gordura de coco, você vai ter um potencial inflamatório maior. Então, tem que usar controladinho. Cuidar se você não está usando cafezinho demais, tá? Então, tem que balancear, não pode usar demais. O uso de probióticos pode causar gases? Sim, pode causar gases, tá? Celino. Pode causar gases. Pode acontecer uma reação aí dentro de você e causar gases, tá? Isso não quer... Aí o que você tem que fazer? Mudar o horário, ou se você está consumindo muito próximo do consumo de fibras, pode dar uma reação, né? Fibra mais probiótico, ou mudar o probiótico. Às vezes, se você utilizar uma dose muito alta, talvez tenha que baixar a dose, né? Pode causar gases, sim, já aconteceu comigo até. Eduardo, algum problema de comer pão sem glúten? Depende do pão sem glúten, tem que se prestar muita atenção para a lista de ingredientes, tá, Eduardo? Porque hoje em dia, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem chata quanto a isso, porque todo mundo pode vender coisa sem glúten e dizer que é fit, por exemplo, que é saudável. Mas quem vai dizer se é ou não é a lista de ingredientes, é você saber o que tá ali dentro. Então seja chato em ler a lista de ingredientes. 100% limpinho não vai ser, porque eles vão ter que colocar alguma coisa para crescer. Quanto maior a lista de ingredientes, pior é o alimento. Tá? Então, quando uma culinária saudável, sem glúten, por exemplo, tenta querer ficar muito próximo do com glúten, querer agregar querer deixar ele muito fofinho, a mesma característica, tem que se colocar muito aditivo alimentar ali, e isso não é bom. Não é bom para o intestino. E aí não é que não adianta, mas aí você vai estar trocando um problema por outro. Então leia a lista de ingredientes. E importante, o que você vai comer com esse pão sem glúten? Às vezes você comia pão com glúten de manhã e aí hoje você come um pão sem glúten com manteiga de manhã, todo dia. Acaba sendo uma caloria vazia, assim. Não tem muita coisa boa num pão também sem glúten. Você come porque é gostoso, porque você quer continuar comendo pão, né? Tudo bem, mas aí que formas você vai agregar densidade nutricional nesse pão? Você vai colocar um ovo, você vai passar uma pasta de abacate. E ao longo do dia, como que está a sua alimentação? Tá? É importante cuidar da densidade nutritiva do alimento. Se eu recomendo biorressonância para verificar intolerâncias, é uma possibilidade, mas a biorressonância eu faço, tá? Só que ela vai variar o tempo todo, né? Então, você faz um dia, daqui 15 dias você vai fazer de novo, pode ser que mude. Então, mas é uma ferramenta sensacional. Gente, meu cabelo tá terrível, por isso que eu tô mexendo toda hora aqui. Tá terrível. Então, é legal, eu acho sensacional essa técnica, desde que a pessoa tenha treinamento e preparo para fazer, e não é muito fácil. Algum malte comer sardinha enlatada? É enlatado, né? Eu diria assim, para você ter ali na sua despensa, mas você não fazer uso muito frequente, até porque é em óleo de soja, né? Mas eu diria que é uma coisa que você pode ter ali para uma emergência, para tipo não comer uma porcaria, mas eu não diria para você todo dia comer ou comer com muita frequência, tá? Coisa enlatada. Farinha de arroz é uma boa opção?
Mesma coisa, Adriana, do pão sem glúten. É uma opção sem glúten, mas o que tem de bom no arroz? Nada, em termos de densidade nutritiva, tá? Então eu gosto mais de recomendar outros tipos de farinha. Uma farinha de amêndoas, uma farinha de coco, uma farinha de aveia, fazer um mix disso tudo. Arroz é muito pobre nutricionalmente, tá? Sem contar que tem um índice glicêmico alto, vai disparar a glicose. E se você tem resistência insulínica, tem um pouco de excesso de peso que seja, não vai ser legal. José Zambelli, o meu pão sem glúten é feito com farinha de amêndoas. Já é uma forma de agregar maior valor nutricional ao alimento, tá? Só que é importante também pensar que é importante ter rotatividade, tá? Se você comer muita coisa com muita frequência o mesmo alimento, você pode desenvolver um problema relacionado, uma hipersensibilidade relacionado à frequência em que você está expondo o seu corpo a esse alimento. Então você já está com o seu sistema imunológico ativado, você já tem uma tolerância imunológica baixa, o seu sistema imune está no modo de ataque. Então você precisa ter rotatividade, não expor sempre ele ao mesmo nutriente, todo dia. O mesmo pão sem glúten feito com os mesmos ingredientes. Eu como 3 ovos todos os dias faz 5 anos da minha vida. Todo dia eu como a mesma salada. Todo dia eu como batata. Todo dia eu como mandioca. Não, tem que ter rotatividade. Porque é o que eu falei, o mesmo ruim, mesmo bom pode virar ruim se você comer demais, com muita frequência. Então tem que tentar expor o corpo à diversidade nutricional. Eu gosto de falar assim, se você mora sozinho, ou se você não mora sozinho também, mas você não quer ficar comprando um monte de coisa de uma vez para ter cor, né? Afinal de contas a gente consegue ter diversidade nutricional através da cor, porque o pigmento, ele é uma forma da gente entender que tipo de nutrientes tem ali, né? Se ele é roxo, ele vai ter uma característica, se ele é vermelho, se ele é laranjado, né? Uma forma da gente entender que nutriente, que vitamina que tem ali. Então, para você não ter que ficar pensando muito nisso, eu sempre falo que o ideal é que você vá ao mercado pelo menos 2 vezes na semana, e nessas 2 vezes na semana você se propor a comprar frutas e verduras diversas. Como que é isso? Então hoje você vai e você compra banana e maçã. Daqui 3 dias, quando você for de novo, não compra banana e maçã, compra um caqui, uma ameixa, uma alface, uma rúcula. Não fica só no alface, brócolis, né? Aí a próxima vez você compra outro, e aí você vai tendo rotatividade sem ter que preparar muito tipo de salada ou muito tipo de fruta de uma vez só, porque aí fica inviável, né? Quem que consegue fazer isso? Então tudo bem você não ter um prato com 5 tipos de salada todo dia, mas busque ter rotatividade. Cada vez que você vai ao mercado, você procurar variar o que você está comprando. E o nosso paladar, ele é mutável, né? Então, às vezes uma coisa que você não gostava, que você teve aversão, ou que você tem aversão, faz quanto tempo que você não prova um alimento aí que você acha que é ruim? Você provou e você não gostou. Faz 5 anos que eu não como caqui. Porque eu não comi um caqui marrento uma vez, peguei ranço do caqui. Tá, mas se dê a oportunidade de provar novamente esse caqui. Às vezes hoje você vai gostar. Ou pode ser que você não ame, mas você vai entender que você não pode ficar só comendo banana. Que a banana é a grande questão, né? Todo mundo acaba comendo sempre banana porque é prático. Mas existem outras frutas práticas também, né? Então, procure variar, gente. Isso é bem, bem importante, tá? Márcia, a maioria usa arroz, é tudo parecido o índice glicêmico. Para baixar o índice glicêmico da refeição, o que você precisa fazer é agregar fibra e gordura. Então você vai comer arroz, então aí você vai comer uma boa salada antes, né? Você vai colocar ali uma proteína,
que não pode comer muito arroz de uma vez. E nem comer só arroz e tipo carne, senão você não vai... a gordura, a fibra e a proteína ajuda a controlar esse índice glicêmico, tá? O kefir de água é igual ao kefir de leite, mas ele é feito na água e aí é colocado açúcar para poder a bactéria se alimentar dele e fazer a fermentação. O que eu acho da geleia real, acho bom, mas você noivas... Oi, mais você noivas, se eu faço consulta online? Eu faço, mas você noivas... mas se você está chegando aqui agora e você quer entender mais sobre doenças autoimunes, o meu curso de nutrição autoimune chamado Projeto Remissão está com as inscrições abertas e as inscrições vão encerrar amanhã às 23h59 da noite, 23h59. E se você quer saber mais sobre isso, clica no meu link da bio ali do Instagram que você vai saber tudo sobre o curso. E eu indico fazer o curso primeiro porque primeiro você tem acesso a 12 horas de aula, então são 12 horas de informações que você tem ali de forma catalogada para você saber como fazer a retirada, a reintrodução. E se você fosse fazer isso em consultas, você demoraria 12 consultas no mínimo. Então vale muito a pena financeiramente, porque é muita informação, né? Então, a consulta, ela é legal para a gente apertar os parafusos. Só que quando você está iniciando nesse mundo de informação, leva-se mais tempo você atingir esse número de informações através de consultas. Porque você tem que fazer muitas consultas, né? Porque não é uma só, né? Em uma só, o ideal é você ter ciclos de estratégias, né? De você diversificar o que você está fazendo, tem tudo um momento certo. Então, dá uma olhadinha ali depois no link da bio, porque tem tudo explicado certinho, tá? Fechou, gente? Então, já dando aqui 40 minutos de lives. Pra você que tá chegando no meu perfil agora, todas as terças e quintas, às 20 horas, tem lives ao vivo aqui, pra gente conversar mais sobre doenças autoimunes, estratégias que ajudam pessoas com doenças autoimunes a ficarem mais próximas da remissão. Então, se você é uma delas, você pode me acompanhar aqui. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus, um bom restinho de quinta-feira e a gente se vê na semana que vem. Abraço!